Nossas Bíblias, vamos abrir as nossas Bíblias. Se você tem Bíblia, abra sua Bíblia no texto do Evangelho de João. Evangelho de João, um dos textos que eu mais gosto na Bíblia. Toda hora eu falo que é um texto que eu mais gosto, né? Tem vários textos que eu mais gosto. Fazer o quê? Eu amo a Bíblia. Eu tenho um monte delas. Eu amo a Bíblia. Mas um dos textos que eu mais gosto na Bíblia é João capítulo 15, que é o texto que nós vamos ler do versículo 1 ao versículo de número 8. E eu gosto dele por motivos especiais, por causa da linguagem simples de Jesus, por causa da comparação simples que Jesus faz sobre ele, sobre o Pai, sobre nós, sobre você. Jesus vai falar de você aí nesse capítulo 15. Vai falar sobre nós. E ele começa o capítulo 15 de uma maneira tão linda, tão simples. E para mim, particularmente, especialmente para mim, faz um sentido muito especial, porque a minha primeira formação é em agropecuária. Eu sou agropecuário. Agropecuária é aquela formação que inclui a parte de agronomia e também de pecuária e zootecnia. E Jesus começa dizendo que o Pai é um agricultor. Que coisa mais linda, né? Eu sei que a gente está aqui em São Paulo, capital, às vezes nem sempre faz sentido. Mas quem de nós aqui não tem pelo menos uma plantinha em casa, né? As mulheres gostam, tem homem que também gosta. Meu irmão gosta muito de plantas. Mas a minha mulher ama plantas, ama. Aqueles que já passaram em casa já viram lá o tanto de planta que tem lá em casa. Em todo lugar tem uma planta. Ela vai atrás, ela conhece, ela estuda, ela pede muda, ela dá muda, ela ama a planta. Então todos nós temos uma florzinha em casa, no mínimo. Quer ver quantos tem aqui? Pelo menos uma plantinha lá em casa. Aí, ó. Olha, quase que todo mundo. Você tem até parreira? Que coisa linda, hein? Traz a uva depois pra gente. Tá bom. Olha só, a Bíblia diz que Deus é o agricultor. Vamos ao texto e vamos ver as comparações que Jesus faz de maneira tão simples sobre o Pai, sobre Ele e sobre você. Vamos ao texto. Eu vou ler aqui na tela para a gente acompanhar a leitura da tela. Diz assim, João, capítulo de número 15. Mantém sempre essa versão, por favor, Bia. Pede para o pessoal também fazer isso, ó, ARC. Vamos lá. Se a sua versão é um pouquinho diferente, eu vou sair do vídeo aqui, né? Se a sua versão é um pouquinho diferente dessa, não se preocupe, continue lendo. Ou se você quiser acompanhar na tela, eu vou ler o texto da tela. João capítulo 15, versículo 1 diz assim: Eu sou a videira verdadeira. O que é a videira? É um pé de uva, produz uvas. Eu sou a videira verdadeira. Por que verdadeira? Porque existe, no caso, propostas para satisfazer a fome e a sede que as pessoas têm, que não são verdadeiras. Existem fontes que propõem nesse mundo ser uma fonte de alegria, mas não é verdadeira. Existe um monte de fontes que os seres humanos fazem de fonte de alegria. Jesus se compara à videira porque a videira gera uva, gera suco de uva, gera o vinho. E vamos dizer que o vinho produz uma certa alegria, se alguém tomar um pouquinho além da conta. Então Jesus se compara a essa questão da alegria, da verdadeira satisfação. Ele diz, olha, eu sou a videira, só que eu não sou qualquer tipo, eu sou a verdadeira. E por que verdadeira? Porque os seres humanos têm essa tendência de procurar alegria e satisfação em fontes que não são verdadeiras. Dinheiro não pode produzir a verdadeira alegria e a verdadeira satisfação. Moradia não pode produzir verdadeira alegria e verdadeira satisfação. Ter filhos não pode produzir verdadeira alegria e verdadeira satisfação. Promoção profissional não pode produzir verdadeira alegria e verdadeira satisfação. Sexo não pode produzir verdadeira alegria e verdadeira satisfação. Comidas, bebidas, viagens, conquistas,
posses, ainda que tudo isso que eu estou falando, não há nada de errado quando a gente tem, e o Senhor quer nos dar essas coisas no tempo certo, como Ele mesmo disse, diga comigo, e todas estas coisas, repita, vos serão acrescentadas, porque o vosso Pai sabe que tendes necessidades dela. Entende? Então, Deus vai acrescentar estas coisas, mas elas não são uma verdadeira fonte de alegria. Por isso ele começa dizendo, eu sou a verdadeira. Eu não sei onde você procura verdadeira alegria. Mas logo de cara a Bíblia e Jesus vem dizer para a gente, olha, se você quer verdadeira alegria, verdadeira satisfação, só eu posso te oferecer. Muito bem, eu sou a verdadeira videira e o meu pai é o lavrador, agricultor. Que linguagem linda. Continua. Verso 2, toda vara, todo ramo, todo galho em mim que não dá fruto, atira, o Pai tira dela, e limpa toda aquela que dá fruto, para que dê mais frutos ainda. 3, vocês ou vós já estáis limpos pela palavra que eu vos tenho falado. Estai em mim e eu em vós. Como o galho, a vara de si mesma não pode dar fruto, se não estiver na videira, assim também vós, se não estiverdes em mim. Tem muita gente gastando a vida e se esforçando para obter satisfação. Gastam dinheiro, gastam a vida, gastam a saúde para procurar satisfação. Mas Jesus está dizendo, sem mim, você não vai encontrar. Não a verdadeira. E sabe, eu já disse essa frase aqui, eu só vou repetir. Se Jesus não for suficiente para você, nada nessa vida será. Se você não encontrar ou não for encontrado por Jesus, e Ele se tornar a fonte da verdadeira vida e satisfação para você, você pode correr atrás do que for. Sempre você vai ter a sensação de que está faltando alguma coisa. Sempre você vai ficar com aquela sensação de que é na próxima virada. É na próxima conquista. É na próxima posse. É no próximo evento. E nunca vem. Aí o próximo evento vem, a próxima conquista vem, e junto com a próxima conquista vem também o próximo buraco de insatisfação. De sensação de falta alguma coisa. Essa sensação que talvez você tenha dentro do seu coração, de que falta alguma coisa, é a falta da verdadeira fonte de satisfação chamada Jesus. Essa sensação de que é no próximo casamento é mentirosa. Essa sensação de que é na próxima mulher é mentirosa. Essa sensação de que é no próximo homem é uma proposta mentirosa. Você vai ter um homem, você vai ter 2, você vai ter 3, você pode ter 100. E você vai chegar à seguinte conclusão, como a mulher no poço de Jacó. Jesus diz para ela, 5 maridos já tiveste. E o que você tem agora, você nem trata como marido. Por que alguém tem 5 maridos? Porque está procurando nos homens o que só pode encontrar em Jesus, porque Jesus é a verdadeira videira. Está cheio de mulher carente, vítima de homens malandros, porque estão sempre atrás de satisfação dos homens. Está cheio de homens carentes, vítimas de mulheres malandras, que não podem satisfazer. Está cheio de empresário frustrado, atrás de dinheiro e da próxima conquista, que promete trazer uma alegria que só Jesus pode dar.
E ele disse lá, no verso de número 4, ele diz: se não estiverdes em mim, vocês não podem fazer nada. Verso 5. Eu sou a videira, vocês são as varas, os ramos, os galhos. Quem está em mim e eu nele, esse dá muito fruto. Porque sem mim, nada podeis. A gente faz muita coisa na vida, mas não produz verdadeira alegria, verdadeiro equilíbrio, verdadeira satisfação. A gente pode fazer muita coisa na vida, mas não é de lá que vem a verdadeira satisfação. Quantas mães frustradas, porque achavam que os filhos trariam a alegria que ela gostaria, e os filhos se tornaram ingratos, escravos, e abandonaram pais e mães. Quantos pais abandonados pelos seus filhos? Quantos filhos abandonados pelos seus pais? Não há ser humano capaz de satisfazer, somente Jesus. Verso de número 6. Se alguém não estiver em mim, será lançado fora como uma vara e secará. Aquela sensação de que a vida está murchando. Aquela sensação de que não há o que eu faço, eu não consigo ter paz. Não há o que eu me meta a fazer que eu consiga ter paz dentro de mim. A sensação é de murchamento. Murcha. Se alguém estiver em mim, não estiver em mim, será lançado fora como uma vara e secará. E os homens colhem, lançam no fogo e ardem. Verso 7. Se vós estiverdes em mim, as minhas palavras estiverem em vós, pedireis tudo o que quiserdes, e vos será feito. Esse é um dos frutos mais lindos do Espírito Santo na vida de alguém. Respostas de oração. Resposta de oração é para quem está em Jesus. Tem gente que me procura e fala: pastor, eu não sei o que acontece, Deus não me ouve. Talvez você não esteja na videira. Pastor, eu não sei o que acontece, mas parece que Deus está distante de mim. Talvez você não esteja na videira. Eu oro, mas eu não obtenho respostas da minha oração. Talvez você não esteja na videira, porque toda vara que está na videira, Jesus prometeu que vai ser respondida às suas orações. Está sem resposta de oração, irmão? Que tal vir para Jesus? Não é vir para a religião, é vir para Jesus. De que fruto Jesus está falando? Vamos fechar esse verso 8. Nisto é glorificado meu Pai, em que deis muito fruto, e assim sereis meus discípulos. A intenção de Deus e a promessa de Deus é que a sua vida e a minha vida seja como essa penca de uvas. A intenção de Deus para você é que a sua vida seja tão frutífera que você não tenha onde guardar os frutos que Deus vai dar para você. Uma das coisas que mais alegra o coração de um agricultor é a época da colheita. Não tem momento mais esperado para um agricultor do que a época da colheita. A época da colheita é o motivo de tanto trabalho na lavoura. A época da colheita é o propósito maior de cada agricultor se esforçar tanto na terra, arando, gradeando, tombando, revolvendo, adubando, desbastando, trabalhando na terra, plantando, e ele fica lá esperando o tempo de que aquela planta vai brotar, vai crescer e vai produzir uma colheita abundante. Eu quero estimular você, se você permanecer em Jesus e plantar segundo as regras de Deus,
e plantar segundo as regras do agricultor, do nosso Pai, se você plantar as sementes certas, no solo certo, no tempo certo, você também vai se alegrar como o agricultor se alegra. E a sua colheita será abundante. E essa é uma promessa do Pai para você, meu irmão, é uma promessa de Deus para você. Não tenha medo do choro, do trabalho duro, das dificuldades que você enfrenta. Não ache que você está defeituoso, defeituosa, que Deus não olha para você. O agricultor, quando faz todo o trabalho, ele não vê o resultado no dia seguinte, nem na semana seguinte. Demora para a planta germinar, brotar, crescer e produzir fruto. Pode demorar na sua vida também, mas se você plantar nas regras de Deus, na terra de Deus, a semente de Deus, você também vai colher os frutos de Deus na sua vida. E Deus, que é o agricultor maior, diz o versículo 8, nisto é glorificado meu Pai, diga. Em que deis muito fruto. Sabe como é que Deus fica olhando para você? Sabe como é que Deus está olhando aqui para a Igreja Apex? Deus está olhando com expectativa para você. Deus está olhando para você, Cláudio, e Ele fica lá, vai Cláudio, continua, planta, rega, tira, desbasta, aduba, trabalha a terra, continua Cláudio, continua Vinícius, continua, não desanima, continua, vai Espírito Santo, fortalece ele, fortalece a Miriam, fortalece a Cláudia, fortalece o Davi, fortalece a Sueli, fortalece o Douglas, fortalece a Igreja Apex, não desista, Deus está com uma expectativa, eu estou vendo um monte de frutos vindo da vida de vocês. A Bíblia está prometendo, dizendo que o Pai é glorificado, em que você e eu e nós como igreja, a gente dê muito fruto, não é pouco. Sua vida é uma árvore frutífera. Foi para isso que Jesus morreu na cruz. Foi para isso que Jesus derramou sangue. Foi para isso que Jesus ressuscitou. E foi para isso que Ele derramou do céu o Espírito Santo, para que a minha vida e a sua vida fosse uma árvore frutífera. Mas, quando a gente fala de fruto, nós precisamos entender bem. Porque, infelizmente, entrou uma onda de materialismo na igreja. Infelizmente, entrou uma onda de posses e bens na igreja. Parece que as igrejas se tornaram um centro de estímulo à ganância humana. Parece que as igrejas se tornaram um centro de estímulo da fome e da sede das coisas do mundo, ao invés de fome e sede pelas coisas de Deus. Não há nenhum problema, eu preguei aqui uma série de mensagens sobre a prosperidade dos justos. Você quer saber o que a Igreja Apex pensa sobre prosperidade? Assiste a série Prosperidade do Justo. Abençoou e tem abençoado tantas pessoas aqui a minha vida. Nós cremos que Deus é um Deus que faz a vida da gente prosperar. Ele está dizendo que o Pai é glorificado na abundância de fruto. Mas a gente não pode ser esse tipo de igreja que, como tantas igrejas, e eu não sou aqui advogado nem crítico da igreja, mas como tantas igrejas acham, e como tantos crentes, quando lê um texto desse, da escassez para a abundância, pensa somente nas coisas materiais. Longe disso. Meus irmãos, que fique definitivamente claro que os filhos de Deus vai cuidar de dar tudo o que você precisa para viver uma vida digna aqui nessa terra. O Pai não vai te deixar faltar nada, se você for um galho da videira. Se você for um galho da videira,
Se você for um ramo da videira, o Pai não vai deixar te faltar nada, você não vai passar fome, você terá sempre a provisão do Senhor Todo-Poderoso. Mas isso não significa que está liberado um apetite materialista da riqueza. Isso é paganismo. Isso é mundo sem Deus. Desejar que Deus exista só para satisfazer as minhas necessidades financeiras. Achar que a vida com Deus é uma vida de conquista material. As conquistas materiais não podem te dar a verdadeira alegria e verdadeira vida. Que Deus vai cuidar de você. Está claro isso, sim ou não? Nós cremos que na prosperidade do justo. Mas nós não estimulamos a ganância desenfreada. Se nós tivermos que ser desenfreados em alguma coisa, que sejamos desenfreados em amar. Se a gente tiver que ser desenfreado em alguma coisa, que a gente seja desenfreado em perdoar. Se a gente vai ser desenfreado e abundante em alguma coisa, que a gente seja desenfreado em evangelizar as pessoas. Olha só, quando o texto fala de fruto, em João 15, que fruto ele está falando? Nisto é glorificado meu Pai, em que deis muito fruto. Que fruto Jesus está falando? Frutos de conquistas materiais? Não. Não. Frutos de saúde física? Não. Estou ainda saindo de uma baita crise na minha saúde. Então, sabe, é perigoso porque as pessoas podem ler assim: se eu estou saudável, eu estou com Deus. Se eu estou na doença, eu estou sem Deus. As pessoas podem ler assim: se eu estou rico de dinheiro, eu estou com Deus, Deus está comigo. Se eu estou numa crise financeira, Deus não está mais comigo. Se eu estou passando por um momento de escassez financeira, então Deus não está comigo. Se a hora que entra abundância financeira, não, Deus voltou comigo agora. Esse é o perigo dessa visão. Eu estou aí lutando na minha saúde, em oração, em exames e medicamento, etc e tal. E aí, o que aconteceu? Eu pequei? Não. Deus me abandonou? Não. Ainda que eu ande pelo vale da diverticulite, eu não temerei, porque tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me consolam. Não importa se eu tenho enfermidade ou não tenho. Não importa é quem está comigo. Deus está com você na alegria e na tristeza. Parece até aquele negócio de casamento. Que frutos são esses? Que frutos são esses? Frutos do caráter transformado. Que fruto se espera de alguém que se diz de Jesus? Se espera, por exemplo, o fruto do amor, e não do ódio. E não é do amor humano, que não é capaz de perdoar, só perdoa quando tem interesse. Não, é o fruto do amor divino. Esse abundante fruto que Jesus está dizendo, é o fruto do amor que perdoa mesmo quando você é a parte injustiçada. Se perdoardes aos homens as suas ofensas, eu também perdoarei a vossa ofensa. Mas se não perdoardes aos homens as suas ofensas, eu também não vou perdoar a sua. E aí, alguém que não perdoa, vive retido no perdão de Deus. A vida fica ruim. Pode ter carro, casa, dinheiro, trabalho, saúde, mas a vida fica ruim. Olha, você não tem ideia de como eu tenho encontrado pessoas ao longo da minha jornada que são cristãos. E você vê aqui nesse texto, é interessante nesse texto, no versículo de número 1, Bia, se eu não me engano, 2. Olha só, diga a primeira frase do versículo 2, lá em cima, a primeira frase. Ponto, espera aí.
Diga comigo, toda vara em mim que não dá fruto. Mas como é que isso é possível? São galhos que estão em Jesus, mas não produz fruto. A igreja está cheia de gente assim. Você não tem ideia de como eu encontro cristãos ao longo da minha jornada que em algum momento da sua vida passa a colocar a sua confiança nas coisas do mundo, passa a procurar a sua força nas coisas do mundo. É como o povo de Israel no Velho Testamento. Todas as vezes, presta atenção nisso, que isso é muito poderoso. No Velho Testamento, todas as vezes que o povo de Deus, como nação, ia chegar numa terra, ia fazer uma guerra com um povo, e se aquele povo fosse menor, e o povo de Deus fosse buscar ajuda do Egito, fosse buscar ajuda nos outros povos, para guerrear contra esse, eles perdiam a batalha. O povo de Deus no Velho Testamento perdia a batalha para um povo mais fraco. Você já disse coisas do tipo assim: como é que pode? Fulano tem menos conhecimento do que eu e olha a vida dele. Como é que pode? Fulano sabe menos do que eu e eu estou atrás dele na vida. Como pode? Pode. Assim, igual o exército do Velho Testamento, que ia lutar contra o exército menor e perdia a batalha. Por quê? Porque eles iam procurar força e aliança com exércitos do mundo, de outros povos. Eles não confiavam em Deus. Toda vez que a gente faz aliança com o mundo, toda vez que a gente vai buscar segurança no mundo, você não tem ideia, a nossa vida seca, para de produzir fruto, seca, é igual. Deus não quer que os cristãos tenham uma vida seca, Deus quer que os cristãos continuem confiando nele para ter uma vida abundante, próspera, frutífera. Entende isso, irmão? Então, que fruto Jesus está falando? Jesus está falando do fruto da alegria verdadeira, do fruto da paz verdadeira, do fruto da paciência. A Karen abriu aqui o culto. Em algum momento ela disse assim: nós vivemos tempos difíceis. Quantos concordam com isso? Vai, mostra aí, concorda ou não? Estão tímidos. Quantos concordam? Quantos discordam? Nós vivemos tempos difíceis, é verdade. E agora, no tempo difícil da nossa nação, onde você vai buscar a sua força? Tomara. Agora, no tempo difícil, aonde você vai buscar a sua paz? Onde você vai buscar a sua alegria? No tempo difícil, onde você vai buscar a sua harmonia? A sua força, a sua sabedoria, a sua direção? O fruto aqui é paciência, é bondade, é fidelidade, é mansidão, é domínio próprio, é fruto de boas obras, é trabalhar para Jesus, é fruto de impacto evangelístico, é levar pessoas a Jesus através da sua vida. Meu irmão, se você vive problemas na saúde ou nas finanças, isso pouco importa. Se você é uma videira que está enxertada, plantada em Cristo, não feche a sua boca, testemunhe de Jesus. Tem gente que quando está vivendo problema, nem na igreja vem. Meus irmãos, a igreja é lugar de gente imperfeita. A igreja é lugar de gente que sofre. A igreja é lugar de gente que pecou. A igreja é lugar de gente rejeitada. A igreja é lugar de gente quebrada. Mas a igreja é lugar de gente que Jesus conserta todas essas coisas na vida dela. Quando você estiver enfrentando problema financeiro, ético, moral, quando você estiver enfrentando problemas de saúde, quando você estiver em crise, para onde você vai correr? Para cá, meu irmão, aqui é seu lugar. Jesus não julga, Ele salva. Jesus não rejeita, Ele abraça.
Jesus não odeia, Ele ama. Jesus não acusa, Ele perdoa. Jesus não aponta os defeitos, Jesus declara as virtudes. Você pode todas as coisas se você se fortalecer em Deus. Sim ou não? É um fruto de testemunho, de falar de Jesus, de deixar a sua vida falar de Cristo, de convidar pessoas. É um fruto de adoração, é um fruto de louvor, sabe, de louvor espontâneo. Quantos aqui às vezes estão lá na semana? Eu espero que vocês não cantem músicas para Deus só no culto de domingo e de quarta e na IC. As ICs tem que cantar música, né? A nossa canta, tem que cantar, tem que louvar. Mas eu espero que você não cante louvores a Deus só no domingo, na quarta ou na IC. Um dos frutos que Deus espera ver na sua boca é o fruto de louvor, de adoração. Às vezes você está lá na sua casa, lavando louça, e você começa a cantar um cântico de adoração a Deus. Já experimentou isso? Deixa eu ver quantos já... Lavando louça, deixa eu ver. Assim aproveito e vejo se são só as mulheres que lavam louça. Será que é só as mulheres que... A maioria é tudo mulher, seus homens danadinhos. Você não tem opção. Você não tem opção, tem que lavar a louça, não tem jeito. Né? Homem, passe a lavar a louça, é um bom momento para adorar a Deus. Lava a louça, é um bom momento para adorar o Senhor. Varre a casa, é um bom momento. Ajuda a mulher, é um bom momento para adorar a Deus. Quando você ajuda a sua esposa a limpar a casa, molhar as plantas, né? Estender a roupa. Essa é uma outra conversa, é assunto para outro momento. Deixa eu te dar 3 coisas para você levar para casa sobre frutificar. Deixa eu te dar 3 coisas para você levar para casa sobre frutificação. Glória a Deus. O Senhor te ponha de pé e restaure sua saúde, Nara. Que o Senhor queime toda a virose. E se houver mais alguém aqui contaminado com vírus, além de mim, estou na saída, receba a saúde em nome de Jesus Cristo. 3 coisas para você levar para casa sobre sair da escassez e entrar na frutificação. Primeiro, escassez é uma vida sem Cristo. Diga comigo, escassez é uma vida sem Cristo. Isso é verdadeira escassez. Isso é verdadeira sensação de falta. Uma vida sem Jesus. Versículo 4 diz assim, no capítulo 15, versículo 4, diz assim: está em mim e eu em vós, como a vara de si mesma não pode dar muito fruto, se não estiver na videira, assim também vós, se não estiverdes em mim. 5. Eu sou a videira, vocês as varas, quem está em mim, eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. 6. Se alguém não está em mim, será lançado fora como uma vara e secará, e os colhem e lançam no fogo e ardem. Veja, a verdadeira escassez é uma vida sem Cristo. A verdadeira escassez não é uma vida que tenha dívida financeira. Basta estar aqui nesse mundo para algum momento passar por dívida. Verdadeira escassez não é ter todo o dinheiro que quer e ter falta de dinheiro é escassez. A verdadeira escassez é a falta de Jesus na sua vida. Porque Jesus é a verdadeira bebida, a verdadeira fonte. Então, se você sente escasso, é a vida sem Cristo. Jesus disse, se você não ficar em mim, você não pode produzir fruto. Olha só, gente, o mundo sem Deus pode construir prédio, fabricar carros, fazer tênis, fazer roupas, temperar uma comida, mas não pode te dar vida abundante. O mundo aí fora, sem Deus, fora de Cristo, é como uma árvore cheia de folha. O mundo sem Jesus é como uma árvore cheia de folha.
parece que tem fruto, mas não tem. Deus não quer que a sua vida e a minha vida seja cheia de folha. Deus quer que a minha e a sua vida seja cheia de fruto. Amém? Sem Cristo, a vida é um vazio disfarçado de conquista. Essa é boa. Vou repetir. Sem Cristo, a vida é um vazio disfarçado de conquista. As pessoas seguem conquistando e acham que estão cheias. Sem Cristo, é um vazio disfarçado de conquista. Segundo, o processo da frutificação começa em Cristo. Se verdadeira escassez é a vida sem Cristo, a verdadeira frutificação começa em Cristo. Se você anseia viver uma vida mais estável, mais plena, de dentro para fora, mais cheia de paz, se você quer ver Deus respondendo às suas orações, em todos os momentos, de verdade. Olha, gente, se você aprender, e eu também, eu vou dar um negócio aqui para você. Se você aprender, e eu também, a permanecer em Jesus, eu já vou explicar como é que se permanece nele, para a gente fechar. Mas olha só, se você permanecer em Jesus, às vezes, você não precisa nem orar. E o Pai sabe que você precisa e manda na sua direção. E você só colhe. Já experimentou isso na sua vida? Quantos já experimentaram? Nem pediram oração e Deus deu. Olha quanto, eu não esperava tanta gente assim. Eu nem esperava. Mas eu estava em Cristo, firme em Jesus. E Deus foi lá e trouxe para mim o que eu precisava. Eu quero lembrar você que o nosso Deus, a primeira qualificação dele não é nosso Deus. A primeira coisa que Jesus veio fazer sobre Deus é que ele transformou Deus em meu Pai. A primeira coisa que Jesus veio fazer sobre Deus, ele que transformou o El Shaddai em seu Pai. Deus não é, em primeiro lugar, o seu Deus. O El Shaddai, o Todo-Poderoso. Jesus veio dizer assim: vós orareis assim: Pai nosso que estais nos céus. E quando Jesus foi voltar para o céu, ele disse: eis que vou voltar para o meu Pai e para o vosso Pai. Jesus compartilhou o Pai dele com a gente. Deus é um Pai perfeito, que não vai te trair nem te abandonar, mas vai prover e estar com você em todo o tempo. Louvado seja o nome de Jesus. Jesus transformou Deus em meu Pai. E um Pai perfeito sabe o que o filho precisa. Deixa Deus ser seu Pai. Fica na videira. Se você não ficar na videira, você seca. Deus não quer que você seque. Deus quer que você seja uma árvore frutífera. A vida abundante começa com você estando em Cristo. Se vocês permanecerem em mim. O processo começa em Cristo. Verso 2, por favor, Bia. 3 e 5. Verso 2, 3 e 5. Toda vara em mim que não dá fruto, atira, e limpa toda aquela que produz fruto, para que dê mais fruto ainda. Qual é o desejo de Deus para você? Às vezes ele aperta, limpa, trabalha na sua vida. Por quê? Qual a intenção de Deus? A intenção de Deus comigo e com você é que a sua vida seja ainda mais frutífera. Deus não tem desejado mal para você. Se você por acaso pensa que Deus quer o seu mal, você não entendeu nada sobre Jesus. Aquele que nem mesmo o seu próprio filho poupou, como não te dará com ele
todas as coisas. Fica em Jesus. Verso 3. Vós já estáis limpos pela palavra que eu vos tenho falado. Verso 5. Eu sou a videira e vós as varas. Quem está em mim, eu nele, e esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. A verdadeira abundância e frutificação começa em Cristo. Não começa com as suas estratégias, nem com as suas experiências, por melhor que sejam, nem com as minhas, nem com as suas intenções boas. Se você quer uma vida frutífera, permaneça em Cristo. Fique em Cristo, porque sem Ele você não pode fazer nada. Terceiro, a vida de abundância é uma vida ligada a Cristo. Versículo de número 7 e 8 diz assim, 7 e 8, Bia. Se vós estardes em mim, e as minhas palavras estiverem em vós. Presta atenção, irmãos. Veja, como é que eu fico em Cristo? Você fica em Cristo quando você tem uma vida de relacionamento com Ele diária. Se você fala com Jesus só no domingo, não é diário. Não é permanecer em Jesus. Se você só vai ouvir a palavra de Deus no domingo, ou na quarta, ou na IC, isso não é relacionamento. Você tem algum relacionamento, é um relacionamento superficial, então, que eu encontro no domingo, na quarta e na IC. E alguns é só no domingo, outros é só na quarta. Como é que eu vou ser uma videira frutífera se eu encontro Deus só uma vez na semana? Se eu tenho um relacionamento com Jesus distante. Jesus disse, se você permanecer em mim, e as minhas palavras entrarem em você. As palavras de Cristo precisam estar crescendo dentro da gente, porque aí a gente vai sendo transformado numa videira frutífera, porque senão não vai produzir fruto. Amém, queridos? Então, a abundância da vida está, diga comigo, ligada à videira. Verso 8. Nisto é glorificado meu Pai, em que deis muito fruto. Olha, irmãos, para a gente fechar. A abundância de fruto que Deus tem para você e para mim é uma abundância, diga comigo, interior, exterior e eterna. Diga, abundância de fruto é interior, é exterior e é eterno. É isso que Deus tem para você. Deus tem para você uma abundância de fruto que vai para a eternidade. A vida cristã é uma jornada de escassez e abundância. Às vezes a gente tem, às vezes a gente não tem. Mas a vida com Cristo é uma constante frutificação para a glória de Deus. Escassez é viver longe de Cristo, irmão. Para você começar o processo de abundância, venha para Jesus. Fica em Jesus. Anda com Jesus. Conheça a palavra dele. Se relacione com ele todo dia pela oração. Frutificação é uma coisa que glorifica o nome de Deus e abençoa a sua vida. Olha só, você pode estar buscando uma abundância em muitos lugares. Não vai funcionar. Só Jesus é a única fonte que transforma a esterilidade em abundância frutífera. Hoje, você pode permanecer em Cristo e experimentar uma vida abundante e plena de dentro para fora. Em nome de Jesus. Curva sua cabeça e feche seus olhos. Coitada da Bia, bate escanteio, cabeceia.